no nosso painel Entrevistas do Jornal Matutino, eu recebo com muito prazer uma amiga nossa. Ela está aqui presente em Bitinga nesta tarde de quinta-feira, hoje é dia 11 de fevereiro, e nós estamos retransmitindo essa entrevista para o nosso Jornal Matutino, né, durante a manhã de hoje, e também através do portal Ternura de Informações nós temos essa entrevista também sendo reproduzida. E para a gente é um prazer, recebo Beth Saão. A Beth, que é ex-deputada, ex-secretária de governo da Prefeitura de Catanduva, tem uma trajetória política sensacional quando a gente fala como representante de nós mulheres, e foi inclusive candidata à Prefeitura de Catanduva no pleito eleitoral das últimas eleições de 2020, e hoje conversa com a gente nessa visita que faz a Ibitinga. Bem-vinda, Beth, mais uma vez, né? Daniela, eu que agradeço, você é sempre muito gentil, muito simpática. Aliás, antes de mais nada, eu quero te cumprimentar pela sua eleição, né, por ter sido a vereadora mais votada, uma mulher à frente da Câmara, agora como presidente da Câmara. Então, eu acompanhei mais ou menos de longe, porque eu estava candidata também a prefeita em Catanduva, e acompanhava muito pelas redes sociais, você trabalhando muito intensamente. E a gente está na política há algum tempo, eu falei, ela vai se eleger. Eu falei, eu tenho certeza, e acho que acertei, né? Você Mas saiba elegeu. Que é a minha inspiração, uma das pessoas que mais me inspiraram, né, no trabalho desenvolvido, que eu venho acompanhando há anos, é o seu. Muito não tenho obrigada, dúvida disso. Muito obrigada. E já conversamos um pouco aqui antes de entrar no ar, e que você está fazendo já começou fazendo um bom trabalho, passou por algumas dificuldades aí pessoais, mas superando todas elas, isso é importante. E trabalhando em benefício da comunidade, eu acho que é isso que as pessoas precisam escolher hoje, escolher gente que de fato tenha compromisso na luta para melhorar a vida das pessoas. Nós não estamos vivendo momentos fáceis, né? Já desde o início da pandemia, a gente vem vivendo momentos difíceis, seja do ponto de vista sanitário, da saúde, seja do ponto de vista da nossa economia também, né? Mas temos que passar por isso, e por isso temos que ter pessoas que se dispõem a trabalhar em busca de encontrar soluções, né? Que não são fáceis, mas com trabalho a gente vai superando as dificuldades. Sem dúvida. A Beth optou por uma candidatura à Prefeitura de Catanduva, é a sua terra, a sua cidade, e já tem uma experiência, inclusive, no município, né, como secretária de governo, e o pleito, nós não tivemos a sua vitória, mas foi muito expressiva a sua votação. Foi muito expressiva, tive 33% dos votos, né, meu adversário teve 2% a mais do que eu só, e sofri algumas coisas, no meio da campanha eu fiquei com Covid, né? Puxa vida. Então tive que ficar 17 dias fora, eu estava muito à frente dele, acabei, sabe, você se ausenta, você é a protagonista daquela campanha, mesmo que o seu pessoal continue trabalhando, não é a mesma coisa, claro, né? O eleitor sente a tua falta, fala, mas o que está acontecendo? Falei, tornei público o fato de eu ter sido contaminada, mas mesmo assim, quando eu voltei já tinha uma diferença menor, eu estava ainda na frente, mas tinha uma diferença menor. E aí você tem vários fatores, você não ganha uma eleição por uma única razão e não perde uma eleição por uma única razão, né? No fim acabei perdendo, mas a vida continua e estou aí trabalhando, passei por aqui hoje, né? Fui visitar a prefeita, que eu gosto muito da Cristina, sempre me recebeu super bem lá no gabinete dela, e tem ainda emendas para sair aqui por Ibitinga, porque até ano passado estava na Assembleia, sempre procurei ajudar a cidade, né? E vida que segue, a política eu não vou abandonar de jeito nenhum, vou continuar e vamos continuar trabalhando. Beth, quando você fala sobre o seu trabalho desenvolvido aqui na nossa região, sempre muito atuante, né? Inclusive como palestrante, sempre muito participativa, né? Todas as vezes que a gente pôde, inclusive, dar publicidade ao seu trabalho, né? Da sua presença aqui no município, nós o fizemos, mas sobretudo falamos de um momento que eu acho que a sua opinião é muito importante. Você é uma pessoa formadora de opinião, uma mulher muito experiente, uma representante, né, desse universo feminino que nós temos, com uma trajetória de quantos anos de política, Beth? 18. 18 anos, né? Então, com isso, gostaria que você desse aí a sua opinião sobre esse momento que a gente está vivendo. Nós estamos tendo todos os critérios sanitários, estamos vivendo um momento onde a segunda onda já foi comprovada, já foi confirmada da Covid-19,
E, ao mesmo tempo, a gente fica com aquela incerteza, porque o que resolve a questão pandemia certamente é a vacinação, seja em rebanho, seja da população inteira, mas é a questão da vacinação. Estamos com um cronograma extremamente lento devido à questão da falta de doses e talvez um entrave político que se construiu em cima dessa doença que acabou respingando, digamos assim, na própria população. Então, qual que é o seu cenário? Como é que é a sua leitura disso tudo neste momento, que agora a gente está sofrendo colapso sanitário, que é de ordem médica, a gente fala que é da ciência, e, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um colapso econômico agora, depois de quase um ano de pandemia. Vai se completar um ano agora em março, né? Provocou uma série de prejuízos à população, mas a gente nunca pode deixar de fazer referência que o maior prejuízo foi já as mais de 225 mil mortes que nós tivemos no país. Famílias que ficaram enlutadas, famílias que não puderam enterrar direito os seus entes queridos, famílias que sofreram e continuam sofrendo. Essa segunda onda, ela veio pior ainda, mas parece que ela veio mais intensa. Houve, infelizmente, uma politização, uma partidarização da questão da Covid, né? Com o governo da União e com o governo do Estado. E isso acabou, de certo modo, atrasando tudo. Atrasando, inclusive, nós já éramos para ter uma produção de vacinas aqui muito maior do que nós temos. Até porque somos referência mundial de vacinação. O Brasil é referência na questão imunológica, né? Com vacinas, etc. O Instituto Butantan, a gente não pode esquecer, eu fui presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos de Pesquisa e das Universidades Públicas. Acompanhei bem o histórico do Instituto Butantan, entre outros. O Dória, quando entrou, ele quis dar continuidade a um processo de privatização dos institutos, que já vinham sofrendo um sucateamento, né, com profissionais que se aposentam e o governo nunca abriu novos concursos, né, de gente que sai para trabalhar em outro lugar, de salários aviltados, quer dizer, tudo isso... Falta de incentivos de todos os lados. Aí depois, o que aconteceu? O Butantan começou a virar referência, e é referência, sempre foi, né? Só que foi desprezado pelos governos. Os pesquisadores ali são os melhores, né? Mas eles tiveram que trabalhar 16 horas, 18 horas, 20 horas para poder suprir a ausência de pesquisadores que haviam saído ao longo dos anos e não foram, essa mão de obra não foi reposta. Tinha que ter um trabalho de reposição, não fizeram. Bom, graças a Deus, conseguiu produzir um pouco, mas éramos para ter muito mais. E aí, o governo federal, com seus entraves também, do ponto de vista da exportação, da importação de insumos, né, da discussão com a China. Para com isso, a China, goste-se ou não dela, é a maior produtora de insumos do mundo, ao lado da Índia. Os dois países são os que mais produzem. Os medicamentos que nós tomamos no nosso dia a dia, os insumos vêm de lá. Né? Eles são um bambambam nisso, goste-se ou não. Então, tinha que construir uma relação de respeito, de cortesia. Harmoniosa, no mínimo. Harmoniosa, não de subserviência. Mas olha, vocês me mandam o insumo, nós mandamos para vocês a soja. Né? Não é assim que a gente faz. A relação é essa, uma relação de troca. Parceria, de troca. Parceria, exatamente. Conclusão. Hoje vivemos um momento de escassez de vacinas. Né? Nós estamos, como você acabou de dizer, muito lentos. Nós temos 211 milhões de habitantes. Para ser efetivo, teríamos que vacinar de 150 a 160 milhões de brasileiros. Em 2 doses. Em 2 doses. Portanto, precisamos de mais de 300 milhões de doses. Não é uma tarefa fácil. E às vezes a gente observa pela TV, está chegando insumos para 2 milhões de doses, mas se a gente fizer uma avaliação, tudo bem, é um trabalho de formiguinha agora, mas a gente tinha que ter um universo de milhões e milhões de doses. Milhões. E é uma coisa maravilhosa. Minha mãe tem 93 anos, antes de ontem ela foi vacinada. Eu fiquei super emocionada. Eu tenho uma tia de 100 anos, Daniela. Puxa vida, família de longevidade, graças Beth. A Deus. Espero que eu siga o mesmo caminho. Com saúde, sempre. Com saúde. Né? Com saúde. E aí, é uma maravilha a vacina, né? Que foi uma bênção de Deus e que iluminou os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, para poderem chegar. Foi a vacina descoberta em menor tempo possível
né, da história, desde quando surgiram as vacinas. Porque vacinas levam 5, 10, 15 anos para serem descobertas. Esta não, né, num esforço conjunto da humanidade. Não foi um esforço do Brasil, foi da França, foi da Alemanha, foi dos Estados Unidos, foi de Israel, foi de todos os países envolvidos nessa questão, né? E, portanto, as pessoas têm que entender. Eu cheguei aqui hoje em Bitinga, claro que você estranha, tudo fechado. É duro, a gente sabe que é duro. Eu sou filha de comerciante, né? Meu pai não gostava de ficar um dia com a loja fechada, porque é a sobrevivência, né? Fechou, não vendeu. É diferente de muitas vezes, outras atividades que a gente tem, né? Que às vezes você suspende o trabalho, mas o seu salário chega no final do mês. Sim. O comércio não. Mas é um período de sacrifício que nós vamos viver, né? Talvez essa briga toda essa puxa de lá e de cá, esse tensionamento entre as autoridades não deixou a gente ter um cronograma melhor, mais bem planejado, que poderia hoje, eventualmente, nós estarmos num outro patamar, não grave como nós estamos, né? Com estados que não têm leitos mais, com outros que não têm respiradores. Nós não queremos chegar a esse ponto. Já estamos perdendo muitas vidas, né? Não podemos deixar as pessoas morrerem por falta de condições. Essa é a grande questão. É isso que precisa ser compreendido. Não dá para deixar o sistema de saúde colapsar, né? O Estado de São Paulo tem boas referências, tem grandes hospitais, tem. Ibitinga também tem uma medicina muito boa, né? Como boa parte das cidades no Estado de São Paulo. Mas ela deixará de ser boa se nós abusarmos muito, né? Se nós não nos cuidarmos. Eu estava vendo agora, eles estão recomendando o uso de 2 máscaras para esse novo momento. Para você colocar 2 máscaras. Se eu usar de tecido, põe 2. Se eu usar a descartável, põe 2. Né? Aquela N95, ela é a melhor, mas ela é cara pra caramba. Quem que vai conseguir comprar aquilo lá? Para a população fica difícil. Não dá, né? Aquela pode ser para os profissionais de saúde, mas para o povo, então, vamos ter que ter esses cuidados. Eu acho que esse ano ainda será um ano muito difícil. Nós precisamos ter a compreensão de todos. Eu acho que você que está como vereadora tem responsabilidades, né? Também eu acho que você compreende, claro, as dificuldades de todo o setor de comércio, de serviços, de indústria da cidade, mas nós sempre temos que entender vidas em primeiro lugar, né? Sem dúvida. E às vezes as medidas são duras, mas elas têm que ser adotadas. E a tomada de decisão é muito difícil, né? Para quem está à frente dentro do contexto político. É um entendimento que hoje a gente consegue compreender, né? Eu sempre digo isso. Mas, Beth, temos aí presságios, quais as premissas, né? Objetivos em comum que nós temos aí para os próximos anos. Agora, você estando fora da LESP, enfim, até da própria Prefeitura de Catanduva que você disputou o pleito, mas você como mulher atuante cidadã, temos aí projetos, propostas? Temos, inclusive agora no mês de março já vem o Dia Internacional da Mulher, a gente já está com um conjunto de lives que nós vamos fazer, né? Porque não tem outro jeito, não dá para fazer presencial, não dá para fazer como eu já fiz aqui em Bitinga, inclusive. Sim, ano passado eu estive aqui, fui na Câmara, fizemos um debate, isso e aquilo. Sempre venho, né, a falar sobre isso. Agora vamos falar virtualmente, né? Não tem outro jeito. Então, nesse mês de março, a gente vai discutir muito a questão da mulher, né? Porque, olha, eu não sei se você acompanha, mas a pandemia, infelizmente, trouxe alguns resultados ruins para nós. Além das pessoas que perderam suas vidas, o feminicídio aumentou. O índice de violência contra a mulher. E o número de estupros aumentou, né? Então, por quê? Porque a quarentena, né, o fato de muitos homens estarem dentro de casa acabou, infelizmente, levando a um aumento da violência sobre a mulher. Então, essas são questões que nós vamos estar conversando também. O fato de eu estar temporariamente sem mandato não me tira o entusiasmo,
né? E a dedicação de estar trabalhando. Sente como um dever, não seria, Claro, Beth? faz parte da minha vida, né? E até às vezes, de vez em quando é bom, porque oxigena um pouco, a gente aproveita esse período para estudar, para fazer cursos, para talvez estar mais até presente nas cidades, porque e buscar uma realidade que muitas vezes na distância o mandato te prende muito na Assembleia, te prende muito em São Paulo, então acho que eu vou procurar, então já estou, acho que fazendo isso, no limão, fazer uma limonada grande para a gente poder estar sempre ao lado das pessoas, né? Beth, foi um prazer recebê-la aqui mais uma vez. As portas estão sempre abertas aqui, os nossos microfones, para você poder sempre trazer aí, né, não só como a opinião da mulher da nossa macro-região, né, que entende aí, né, que localmente a gente sabe que você tem um conhecimento sobre Bitinga, sempre muito preocupada com a nossa instância turística, mas sobretudo da nossa macro-região, né, o nosso território aqui do interior paulista. Sim. E a sua preocupação sempre muito constante. Eu quero agradecer a sua presença, desejar sucesso, que a gente possa aí avançar realmente num ano que, aparentemente, não, ele está sendo difícil como foi no passado, mas a gente já tem uma esperança no fim do túnel, se Deus quiser, mediante a vacinação, e que tudo isso irá passar. Então, meus votos, sem sombra de dúvida, é de muito sucesso, que a gente possa novamente conversar virtualmente. Eu não gostaria da sua presença mais uma vez aqui em breve. Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez, pela oportunidade. Desejo tudo de bom para você nesse início de legislatura sua, como presidente da Câmara. Mais uma vez, te parabenizo por isso, muita sorte, muito sucesso. E para aqueles que estão nos acompanhando aqui, nos ouvindo, que vacine-se, porque este é o único caminho que nós temos, né? É esse aí. Obrigada, Beth. Obrigada, Beth, junto ao Matutino. Esta foi a entrevista do dia em nosso portal Tenura de Informações, o nosso painel com você todos os dias.